Oi, eu sou o Thiago e no vídeo de hoje a gente vai explorar o Censo de Educação Superior e o perfil dos graduandos em biblioteconomia no ano de 2021, que são os últimos dados que nós temos disponíveis do Censo de Educação Superior. Eles estão disponíveis no site do INEP, né? Então aqui na fonte do INEP, e eu vou mostrar um pouquinho para vocês o que tem de interessante nesses dados. Eu fiz o procedimento de sempre, então a gente baixa os dados aqui, ele vem numa pasta, que é essa pasta com os dados, que tem o cadastro de cursos e o cadastro de instituições de ensino superior. Tem o Leia-me, que é essa documentação, e uma documentação que é importante, que é o dicionário de dados. A partir do dicionário de dados, eu decodifiquei os dados da planilha, né, porque elas vêm codificadas, e subir no Elasticsearch, que é o procedimento. Tudo isso usando o OpenRefine, tá? Então, o OpenRefine para decodificar, eu exporto e subo no Elasticsearch. Quais foram os resultados que eu consegui obter nessa ferramenta? Vamos lá explorar. São 903 cursos, tá? Com 17 mil matriculados hoje em biblioteconomia, é, sendo que 8 mil são ingressantes e 2.800 concluintes. Então, a gente entende que ou aumentou muito a vaga de ingressantes ou tem uma desistência muito grande no meio do curso. 2.083 desvinculados, 1.600 com situação trancada, 5 faleceram e 103 foram transferidos. Esses aqui são os dados. Eu usei os nomes de biblioteconomia, tem biblioteconomia e gestão da informação, só que eu esqueci de botar aqui no painel. Então, o que, que a gente vai fazer? Eu vou fazer com vocês como que cria um dos painéis aqui. Então, a gente vem criar a visualização, tem todos os dados aqui, a gente tem, ó, por exemplo, todos os dados de como que funciona essa tabela, então, área específica, código do curso, código do IES. Eu vou usar aqui o nome do curso, então, como um dos parâmetros. E eu quero saber o número de matriculados, quantidade de matriculados, só para a gente ter uma ideia. Ingressantes, QT Mate, que é a quantidade de matriculados. Opa, pronto, ó, agora eu já tenho aqui uma tabela. Só que essa tabela usa mediana, a gente não usa mediana, usa soma, tá? E para ler mais fácil os resultados aqui, a gente vê aqui. Então, ó, são biblioteconomia, tem a maior quantidade de matriculados, 15 mil, mas também tem curso de biblioteconomia e documentação, biblioteconomia e ciência da informação, e biblioteconomia e gestão de unidades de informação. Então, são esses 4 nomes de curso aqui que eu peguei, todos com o radical bíblio, né, para conseguir avaliar aqui. Eu não vou salvar, eu vou salvar. Aí vai lá para o fundo. O que, que a gente tem aqui de dados, assim, de ingressantes? Temos 78%, 77% e pouquinho de educação à distância e 22% presencial. E lembra que quem pôde acompanhar tinha os dados dos cursos, né, de como que era o perfil dos cursos em biblioteconomia. Estava muito discrepante a questão da distância presencial. E aqui os dados confirmam que, apesar de ter uma oferta muito grande à distância, ainda não é tão grande a diferença entre presencial e 3 vezes mais, mas não é. A outra era absurdamente. Então, nem todas as vagas que foram ofertadas em AD hoje são tem matriculados, né? Então a gente está vendo aqui a base de ingressantes, no caso, e concluintes. A gente consegue ver que o presencial ainda tem um pouquinho mais de porcentagem de formação, tá? Quem mais forma presencial hoje, o maior número de ingressos é na UFRJ, com 242 estudantes, mas quem mais forma é o FMG com 80. A UFRJ, nem tá aqui, deixa eu ver, aqui, 39.
Então teve uma diferença grande aqui, apesar de uma entrada grande. Eu não sei se mudou em algum. Ah, não, do estado do Rio de Janeiro. Ah, desculpa. Federal do estado do Rio de Janeiro. Eu me perdi aqui. Federal do estado do Rio de Janeiro, achei, 45, é. Mas mesmo assim, é uma diferença grande, assim. Eu não sei se aumentaram o número de vagas na matrícula ou se realmente a desistência é muito grande no curso. Mas quem mais formou, pelo menos em 2021, foi a UFMG. É, eu fiz uma inclusão, então esses dados aqui, elas não estão necessariamente nos cursos, tá? Mas estão na tabela de IES, das instituições. Então eu fiz uma junção aqui, só para trazer uma curiosidade, que é se o curso tem catálogo online, a maioria tem, alguns não tem. Se tem repositório institucional, então um pouquinho mais do que a maioria tem, mas muitos, 421 cursos não têm repositório institucional. E se tem acesso ao Portal CAPES, né? Então, a grande maioria aqui não tem acesso ao Portal CAPES. Se estão matriculados em capitais, então 50, aqui já é número de matrículas, tá? Quantidade de 50% estudam em capitais, mas agora 49% não. Depois a gente vai mudar um pouquinho o parâmetro dos dados, esses dados aqui se tornam mais interessantes. Por estado, a gente vê que Minas Gerais tem a maior quantidade de alunos de educação à distância matriculados, tá? Então, e o presencial, o Rio de Janeiro e São Paulo, seguido por São Paulo, tem a maior quantidade de alunos. Aí depois Maranhão, Rio Grande do Sul, então aqui está bem dividido. São Paulo, Minas. Aqui eu fiz eu adicionei uma variável nesse gráfico aqui de cima. Então a gente tem três variáveis nesse gráfico, que é se é presencial, qual que é o estado e se está numa capital ou não. Então, no Rio de Janeiro, os presenciais, é, 8% está na capital, né? E 1,84% não. São Paulo, a maioria, 3% não está em capital, porque na verdade nós temos o Fiscal, Unesp e. Eu me perdi agora. Marília, né? Unesp e o Fiscal em São Paulo. Mas a grande maioria dos presenciais não está no presencial. Eu vou lembrar qualquer outra daqui a pouco. E algumas sim. Maranhão, sim. E no curso à distância inverte, né? Então, a grande maioria não está em capitais. Ó, pode ver que não é em Minas Gerais aqui 28,25 não está em capitais, sendo que só 2,84 estão na capital em Minas. Alguns dados interessantes da questão de ingressante por idade e modalidade. Então, eu separei. No presencial, a tendência é de 18 e 24 ser a grande maioria dos alunos, e aí depois vai diminuindo a escala. E no à distância é o contrário, conforme tipo, a faixa etária é maior, assim, a gente que teve a oportunidade de estudar um pouco mais tarde e que ingressou no curso de biblioteconomia à distância. Então, a gente vê na formação também que muda um pouco aqui, né? Porque as pessoas acabam envelhecendo um pouquinho quando elas se formam no presencial, mas à distância a faixa já era muito diferente, mas mantém um pouquinho o padrão aqui. Ingressantes por modalidade de cor raça, que é o termo que é usado no MEC, tá? A grande maioria é branca, né? Isso é tanto no curso à distância quanto no presencial. Não, presencial é parda é maioria. A gente tem o parda como maioria no presencial, branca, e tem amarelo só 22, indígena 7, preto 204, e não disponível 420. Então, essa aqui é uma diferença interessante de observar entre a distância privada.
Isso aqui também é legal, que é o tipo de escola em que os ingressantes terminaram o ensino médio, então isso mostra que mesmo em bíblio, seja presencial, seja à distância, a grande maioria de quem entra no curso de biblioteconomia é quem fez escola pública. E a gente consegue ver aqui que ó, a grande maioria é quem fez escola pública, ainda assim. E aí, mas a diferença entre no presencial, um número maior de quem estudou em escola privada, proporcionalmente em relação ao curso à distância. Assim. Temos 229 alunos com algum tipo de deficiência. Por gênero, o gênero feminino ainda é a grande maioria que entra no curso, tá? É, por período, o curso diurno tem mais alunos que o curso noturno, mas a diferença não é tão grande. Lembrando, é, e aí por deficientes, ingressante e concluinte. Então eu fiz uma lista que verifica se quantos ingressaram e quantos concluíram. Mas está muito próximo da lista aqui dos ingressantes e concluintes, da diferença aqui, né, de ingressantes e concluintes aqui. Então, eu acho que a proporção entre ingressantes e concluintes sem deficiência e com deficiência não é tão discrepante a ponto de a gente entender aqui. Por mudar, aí eu fiz aqui um filtro, então vamos pegar só do curso de à distância, só clicar aqui no filtro, só para a gente ter uma ideia com os dados só do curso à distância. É, o Centro Universitário Leonardo da Vinci é o que mais forma, é o que mais tem matrículas, aí seguido pelo Claretiano agora e o Salgado Oliveira. E é até engraçado que a Universidade de Santa Cecília não teve concluintes ainda, então eles devem estar, o curso deve ser novo, tá? E as federais começaram a aparecer aqui também. Antigamente não tinham as federais, então elas começaram a oferecer o curso à distância em biblioteconomia, né? Então começaram a ter um número maior de ingressantes, tanto a Federal do Espírito Santo, a Federal do Estado de Santa Catarina, não, isso aqui não é federal, é o DESC, né? É o DESC de Santa Catarina, a Federal do Paraná, a Federal de Goiás, começaram a ter ingressantes do curso à distância que eles estão oferecendo. É, eu acho que esse é o dado mais relevante, assim, incluindo a questão de não estarem na capital, né, e a faixa etária ser diferenciada. E vamos tirar agora o filtro de a distância e pegar só os presenciais aqui, que eu acho que é interessante também a gente entender. Nos presenciais são 36 cursos, 8.000 matriculados, sendo que 1.900 ingressantes e 800 concluintes. 4 falecidos e 47 transferidos, sendo que 1.400 ainda estão com a matrícula trancada. A gente viu a diferença, né, de a entrada entra mais na Federal do Estado do Rio de Janeiro, mas sai mais na Federal de Minas, assim. Tem um pouquinho de diferença em relação a isso. A grande maioria tem, aí sim, acesso ao portal CAPES, né? A gente tem um pouquinho mais de estrutura nas presenciais, isso não é evidente. O Rio de Janeiro é o estado que mais tem alunos em biblioteconomia, tá? Seguido por São Paulo. E aí no presencial a grande maioria está em capitais, tirando São Paulo aqui, porque tem muitos cursos de Bíblia em São Paulo que estão fora das capitais. Mas a grande maioria aqui estuda na capital, né? Então essa importância do ensino à distância, né? Que é levar para fora dos grandes centros os alunos, ingressantes por modalidade, concluintes por idade, modalidade, né? Vocês podem ver aqui como que é. A distribuição, isso a gente já viu. Eu acho que é isso, assim, no geral, se alguém precisar de ter essas dados, quiser algum tipo de análise aqui, manda para mim um contato que a gente vai, eu gero para você os dados e consigo
exportar, mas é que hoje ainda não consigo disponibilizar esses dados, mas são dados bem interessantes e que estão disponíveis para a gente em plataformas abertas, né? No caso, o microdados o Censo de Ensino Superior no Brasil. Então, até o próximo vídeo.